Cante, sabe? Estou assistindo uma pegadinha e assiste pegadinha, você emenda uma pegadinha na outra, aí você assiste a pegadinha de um, daqui a pouco você está assistindo a pegadinha do outro. E eu lá, né, falei, vou assistir pegadinha aí à noite. Aí eles foram dormir, aí eu deitei, eu acho que era umas 3:30 da manhã. Eu pus a cabeça no travesseiro, mas foi muito instantâneo. Eu pus, já estava meio cambaleando, me veio uma palavra no coração na hora. Falei, não, eu não posso perder isso aqui. E eu fui para a sala de novo. No que eu fui na sala, eu invernei. Eu peguei um livro que eu estava lendo, comecei a mergulhar nele. E muita coisa vinha de encontro com aquilo que Deus já estava falando no meu coração, e eu percebi que ali Deus estava dando uma mensagem. Só que eu me entendi que essa mensagem viria numa hora correta, né? E no final do mês passado eu senti que era hora da gente compartilhar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração com vocês. E aí vem o nome. O que significa um upgrade? Quando você precisa de algo mais, preciso subir o nível. Então, para que a gente viva coisas com Deus extraordinárias, nós precisamos muitas vezes orar como os discípulos oraram. E eu comecei a mergulhar nesse tema e eu pude perceber que tem algumas passagens dentro da Bíblia onde os discípulos, por duas situações, eles falam para Deus, em situações diferentes. Eles falam, aumenta a minha fé. Como Elias e Eliseu, e nós vamos falar depois mais profundo de cada história. Cada semana eu quero trazer uma mensagem ao teu coração para que a gente mergulhe nesse tema. Eliseu, um dia com seu discípulo, ele não enxergava o que o líder enxergava, ele não enxergava o que seu mestre enxergava, e foi necessário os olhos serem abertos. Eu percebo que vai existir momentos da nossa vida para a gente viver algo além, para nós vivermos as promessas, para nós vivermos tudo que Deus tem para a gente vai ter que pedir para Deus, aumenta a nossa fé. Porque a fé que você tem hoje, ela faz você viver as coisas que você tem vivido atualmente. E para você viver coisas maiores, vai ser necessário você aumentar a sua fé. Senão você não vive. Eu quero entrar no texto aqui, depois nós vamos orar. Se você pode, acompanhe comigo Lucas capítulo 17, versículo, eu já vou ler a partir do versículo 1. Na hora que eu falei upgrade, uns até lamberam o beiço, não sei se deu fome em alguns aí. Lucas capítulo 17, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que façam o povo pecar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. 2. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequeninos. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor fale aquilo que seja necessário aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Nós precisamos entender tudo que o Senhor tem para a nossa vida.
Senhor, quebre agora todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que possa impedir cada um de entender a Tua palavra. Nós queremos, meu Deus, mergulhar em Ti, conhecer mais do Senhor, conhecer mais de Ti. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A parte do texto mais conhecida é quando Jesus fala sobre o grão de mostarda, sim ou não? Quem alguma vez na vida já ouviu falar sobre o grão de mostarda? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, esse monte vem para cá, ele vem, você vem para cá, ele vem. Só que eu gosto muito de pregar contexto. Só que quando você começa a ler, olha só, preste atenção, o início da conversa. Jesus, ele começa dizendo para os apóstolos, ele diz assim: é inevitável que aconteça escândalos, é inevitável que apareça e que surja pessoas que escandalizem o nome de Jesus, é inevitável, e isso, meu querido, vai acontecer. Se você tem uma certeza, é que você de tempo em tempo ouvirá falar de escândalos. Você vai ouvir falar de pastores que caíram, você vai ouvir falar de bispos que caíram, de líderes, de adoradores, que erraram, que pecaram. Você vai ouvir muito isso. E Jesus ali, ele está falando, prepare-se que você vai ouvir, às vezes você vai ver. Mas eu entendo que Jesus estava querendo preparar eles para algo muito maior. Jesus estava querendo preparar eles para situações inusitadas e coisas que poderiam acontecer. Porque preste atenção, quando Jesus estava ensinando, ele estava falando para os seus discípulos. E quem naquele momento poderia imaginar que tempos depois um deles o trairia? Você entende que coisa? Porque escândalos podem acontecer. Se eu fosse recordar a minha conversão, eu tinha um pastor que era muito próximo, que discipulou, que me ensinava a palavra, carismático, que eu percebia nele o tanto que ele era dedicado em atrás de pessoas, atrás de vidas. E eu estudava música em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto, um certo dia, ele disse assim: deixa que eu te levo. Vou te levar. Eu falei, tranquilo. Ele falou, eu quero dar uma volta, eu quero esparecer. O que aconteceu? De repente ele não volta para buscar eu. Começo a ficar preocupado, eu ligo para ela, a gente já namorava. Liguei para o bispo, que na época estava junto na igreja. Falei assim, gente, ele não veio para buscar. No fritar dos ovos, o meu pastor foi pego num motel com outro homem, espancado quase até a morte. Sai na Clube, no jornal. E quando isso acontece perto da gente? E quando isso acontece do nosso lado, como nós reagimos? Alguém que te ensinava a verdade, alguém que te falava as coisas sérias. Nós precisamos entender e não se abalar quando ouvirmos, porque hoje você pode ligar as notícias e você vê muita notícia assim. Olha, aconteceu aquele escândalo, aconteceu aquilo, aconteceu aquele problema. E onde está a tua fé? Tua fé foi abalada? Mexeu com você, mexeu com a sua estrutura? Nós precisamos entender uma coisa, queridos, que vai acontecer. Mas Jesus ali, ele estava ensinando, ele diz assim, mas ai
daquele que vier o escândalo. E ele diz: é melhor que coloque uma corda no seu pescoço e se jogue no fundo do mar, porque o ai de Deus, ele é doído. E quando ele está ensinando sobre isso, aí ele diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Então ele diz: se alguém pecar, aí ele começa a falar assim, não é pecar no sentido apenas de pecar contra Deus, mas se ele fizer algo contra ti, se ele te ferir, se ele mexer com você, se alguém fizer algo de ruim para você, e ele se arrepender, perdoe. Aí ele vai mais fundo ainda, porque muitas vezes perdoar uma vez, muitos dizem: não, beleza, vai, perdoa, vai, toca. Mas aí Jesus, ele gosta de mais fundo, sim ou não? Aí ele fala: e eu digo mais, se a pessoa te ferir no mesmo dia, 7 vezes, 7 vezes você vai perdoar. Se ele se arrepender 7 vezes, você perdoa 7 vezes. E aí? Quando você ouve algo assim? Às vezes a gente não tem misericórdia para perdoar uma. Quem dirá 7 vezes? Aí é o ponto. Os discípulos, após Jesus falar isso, ele fala assim: aumenta a minha fé. Aumenta a capacidade de eu crer, porque a minha capacidade de fé não me permite a perdoar tanto assim. É tão interessante quando a gente lê contexto, porque quando a gente olha para, muitas vezes, esse texto isolado, nós imaginamos que ele está falando simplesmente de uma fé para produzir coisas, e ele fala também sobre isso em outras situações, mas vai ter horas da nossa vida, e é nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, ou nessa primeira mensagem, eu quero falar um pouco mais sobre perdão, alma, coração, sentimento, porque não é fácil. Quando você é ferido, quando você é machucado, não é fácil perdoar. Não é fácil você abrir o coração para viver algo novo. Existia a história de um jovem que seu pai o abandonou. O seu pai o rejeitou, houve a separação, mas não foi assim: eu te rejeito logo de cara. Mas ao decorrer do tempo, o pai não ligava, o pai não dava atenção, o pai desprezou. Quer dizer, serviu muitas vezes só para fazer e mais nada. E esse jovem cresceu com uma ferida muito grande, com uma dor muito grande, de olhar para o seu pai e acabar tendo raiva, rancor. Poderia ver todo mundo, mas menos o pai. Você sabe o que precisa em certos momentos da vida? Fala: Senhor, se o Senhor não aumentar a minha fé, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão. Quantas mulheres que podem estar aqui hoje que foram rejeitadas, que foram deixadas, que os pais talvez abandonaram. Quantos estão aqui que talvez viveram tentativas de aborto e você soube? Quantos que estão entre nós que talvez tenham um sentimento de rejeição, de pequenez tão grande,
que você não consegue mais se curar disso, porque sempre o passado te prende. Sabe, queridos, vai exigir momentos da nossa vida que nós estamos tão machucados que a gente vai ter que ser humilde, como os apóstolos foram nesse momento, e falar: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não consigo. A minha vontade é de nunca mais olhar na cara. A minha vontade é de desprezar. A minha vontade é de mostrar: eu venci sem precisar de você. E você sabe que às vezes essas feridas, essas coisas tornaram você em uma pessoa que talvez você nunca tinha sonhado em ser. Tem pessoas que levantaram uma barreira, se tornaram tão duras consigo mesmo e com a vida, por causa das feridas e das dores que você carrega no seu coração. Você se tornou uma pessoa tão fechada, uma pessoa por quê? Porque a vida fez isso com você. Só que você sente uma coisa, que é necessário você virar uma chave. Só que você quer virar a chave, mas você não tem força para virar a chave. Tem pessoas que são magoadas com Deus, sabe por quê? Porque aconteceram coisas que não estavam no plano. Talvez você até orou assim: Senhor, acho que tu não existe. Porque se o Senhor tivesse existido ou existisse, eu não teria sofrido abandono, não teria sofrido dores, não teria sofrido tudo o que eu passei. Sabe, queridos, eu sinto tanto Deus nessa manhã, eu sinto tanto a presença de Deus aqui, porque é nesse momento que a gente precisa virar para o Senhor e dizer: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, me dá força para perdoar, porque liberar perdão, virar uma página na vida, isso você tem que ser forte, e às vezes você quer ser forte de outra maneira. Sabe, eu tenho uma palavra no meu coração que está queimando. Você não está vivendo o que Deus tem para ti, por causa das feridas que o passado te gerou. E eu acho que é a hora de você erguer a sua cabeça e falar: Senhor, aumenta a minha fé para isso, muda a minha vida para isso. Você vai entender que o teu pai te rejeitou, muitas vezes é porque ele só deu o que ele tinha. Talvez tudo que você sofreu, o sofrimento que a tua mãe te fez você sofrer, sabe o que aconteceu? Foi por causa do sofrimento que ela tinha, e ela deu apenas o que ela tinha, e isso gerou muitas feridas no seu coração, e chegou a hora de você entender: Senhor, aumenta a minha fé, porque perdoar um estranho é fácil, perdoar quem está do nosso lado é mais difícil. A gente tem paciência demais com os de fora, mas com os de dentro às vezes a gente não tem tanto. Sabe, queridos, existe algo que Deus quer curar em tua vida, existe algo que Deus quer curar no teu coração. O Senhor quer ressignificar a tua história, e a tua história começa a ganhar um novo capítulo a partir do momento que você decide falar: Senhor, eu preciso disso sobre a minha vida, porque se o Senhor não aumentar a minha fé para isso, eu não consigo. Sabe por que você nunca conseguiu falar assim: eu te perdoo, eu libero perdão e está tudo bem? Porque a tua capacidade de fé estava baixa. Mas quando sobe, quando você cresce na fé,
quando ela aumenta, quando aumenta o teu entendimento, você começa a ter capacidade para liberar. Falta de perdão, ela é como se você tivesse com uma corda amarrado na sua cintura e na cintura da outra pessoa. Você está sempre amarrado com aquela situação, você está sempre amarrado com aquele problema, você está sempre amarrado. Por onde você vai, você tenta se libertar daquilo, mas aquilo está preso em você. E liberar perdão é como se você pegasse uma faca e cortasse essa corda. Eu estou livre, isso não me pega mais, isso não me prende mais. Quantas mulheres que foram feridas no seu casamento, que foram feridos em relacionamento, quantas pessoas que não conseguem mais confiar, acreditar, quantas pessoas que não conseguem mais, sabe, às vezes está num novo relacionamento, mas não consegue ser feliz no novo relacionamento, sabe por quê? Porque já foi tão machucado no antigo que acha que o novo vai ser igual, e vive um sofrimento no seu relacionamento atual. Por quê? Porque você não foi alguém que liberou perdão e que disse: vai, segue a tua vida, porque eu vou seguir a minha e eu vou ser feliz. Só que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, tipo, você tem essa coragem de falar: aumenta a minha fé, Senhor, muda a minha história, porque upgrades são necessários. Esse celular, eu comprei esse celular e foi o primeiro celular da mídia da igreja. Eu comprei ele para mim não porque eu queria um celular melhor, na época ele era bom, era um A7 2008, tinha uma qualidade de câmera boa, é o que dentro das minhas condições era o que eu podia de melhor. Eu falei assim: a gente precisa começar a fazer mídia na igreja. Eu comprei esse celular ele ficava no centro da igreja, num tripézinho, ele transmitia o culto, ele tirava foto, era daqui que a gente postava, era daqui que a gente fazia tudo. Hoje, ele liga, tá? Aí ligou, só que ele está tão ultrapassado, tão carregado, que ele demora para ligar. Então a gente teve que fazer o quê? Dar um upgrade. Vamos mexer nisso aqui, vamos mudar. Logo a gente comprou 3 S8 para fazer transmissão. E agora, recentemente, nós demos outro upgrade. Agora nós fomos para a câmera. É de entrada, é uma SL3, ela filma no 4K. Daqui a pouco, nós vamos ter que dar outro upgrade. E quem é da fé da mídia, receba. Vai vir a Sony. Porque upgrades são necessários. Se você quer algo de mais qualidade, eu preciso investir mais. Eu preciso dar um up. Você não vive algo maior com uma estrutura menor. E Deus está querendo falar algo para a gente, que o que Ele tem para você, que o que Ele tem para a tua casa, o que Ele tem para a tua vida, o que Ele tem para a tua história é muito maior do que você tem vivido hoje. É necessário você dar upgrades, é necessário você falar: Senhor, muda a minha estrutura. É necessário você entender que exige investimentos para crescer. Como você se torna uma pessoa melhor? Investindo em você, investindo no teu casamento, investindo em conhecimento, investindo em tempo de oração, investindo em jejum, investindo na tua vida. Você não dá um upgrade sem investimento. Todo investimento necessita todo upgrade necessita de investimento. Você não cresce se você não investe. Você só cresce se você investe. Invista.
Invista nas áreas da sua vida que estão carentes, invista nas áreas da sua vida que precisa crescer, invista nas áreas da sua vida que você olha e fala: eu sou um marido ruim, eu sou um cara grosso, eu sou estúpido. Invista nas áreas da tua vida que te torne uma pessoa que controle as suas emoções, que controle as suas palavras, que te torne uma pessoa melhor. Invista na tua vida, se você de repente, sabe, meu querido, é alguém muito escasso, invista na tua vida para que você cure as feridas da escassez, e você se torne um administrador melhor, e você se torne alguém mais próspero. Invista nas áreas da sua vida. Você não tem upgrade sem investimento. Às vezes você quer crescer na fé, mas vai exigir investimento. Você está pronto para investir? Quando você investe, você vive algo maior. Quando você investe, você cresce. Repita comigo: quando eu invisto, eu cresço. Sem investimento, não há crescimento. Você precisa investir. E quando eu estou falando, não estou falando de investimento financeiro, embora vai exigir de você muitas vezes um investimento financeiro, num livro, numa mensagem, em alguma determinada coisa, para que você cresça em informação, conhecimento e se torne uma pessoa melhor. Vai exigir de você uma Bíblia de estudo, vai exigir de você de repente um curso onde você se aprofunda em determinado tema. Isso vai exigir de você. Nós precisamos entender que o Senhor está nos convidando para quê? Para viver algo maior. Nós investimos aqui dentro desse prédio, e essa foi uma coisa que me veio na cabeça naquela noite. Eu falei: Senhor, sabe quando vem uns pensamentos muito doidos assim? Você já teve pensamento muito doido ou não? Tem gente que fala: pastor, toda hora tem pensamento doido. Agora, para pensar. Eu estava lá deitado, e aí um dos pensamentos que veio foi esse. Eu falei assim: gente, se o dono gastou aqui dentro de 200 a 300 mil, nós como igreja gastamos mais uns 200 mil para mais, foi quase $500 mil. Eu falei: e se a igreja dobrar de tamanho e nós tiver aqui um lugar maior? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei: não é mais milhares, entra na casa dos milhões. Eu confesso para você que me deu um gelo no estômago. Eu falei: pai, já não é mais milhares, mas seria 1 milhão. Porque se você reformar um lugar de 1.000 metros quadrados, nós gastamos isso. E se reformar um lugar de 5.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados? Ali eu senti Deus falando: enquanto você não crescer na sua fé, jamais vocês vão passar por uma próxima estação. Porque enquanto você entender que isso é muito, isso sempre vai te barrar, porque é muito. Mas quando você entender que isso é possível, porque a sua fé cresceu, logo as coisas começam a acontecer. E é muito sobre isso, é sobre aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, porque a tua visão pode limitar aquilo que você vai viver. Então, quando a tua visão está te limitando, o que é necessário? Um upgrade. Eu preciso crescer minha fé, eu preciso que a minha fé aumente para viver coisas maiores. Sabe o que eu sinto? Eu sinto uma atmosfera, e que Deus hoje, nessa manhã, vai romper laços do passado, que pessoas vão se levantar hoje com capacidade de perdoar, de liberar perdão, de ter emocionais tratados para viver coisas maiores e melhores com Deus. Tem uma frase que eu anotei, deixa eu correr aqui, que senão tem tanta coisa para falar e eu não concluo. Olha isso. Uma pessoa que está mal por dentro, tudo é afetado. Mais fácil derrubar um muro do que agradar um ofendido. É mais fácil você quebrar um muro do que você agradar alguém que está ofendido, que está mal, que não perdoa, que não está bem consigo mesmo.
E eu sinto que hoje existe uma atmosfera de cura nesse lugar. Porque primeiro o Senhor faz dentro de nós, para que depois aconteça aqui para o lado de fora. É um processo de Deus. Sempre Ele vai trabalhar em você, para depois fazer algo através de você. Então é assim que procede o agir de Deus. Por isso que você precisa estar livre, por isso que o teu emocional precisa estar bem, por isso que você precisa resolver as pendências do passado, por isso que você precisa estar de pé, com a cabeça erguida, para viver um período novo, um tempo novo na sua história. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar contigo. Às vezes eu sinto que Deus faz cada coisa, né, de uma forma especial. Tem tanta coisa que foi falado nessa manhã que não está nada escrito. Mas eu sinto que quando Deus faz isso é porque Ele quer tratar com alguns. Eu não sei se faz sentido tudo que foi ministrado aqui hoje. Mas uma coisa precisa ficar clara na sua vida. O que você leva daqui hoje? Nesse primeiro dia. Que o passado não pode mais impedir de você viver um futuro brilhante com Deus. Tem coisas que precisam ser interrompidas. Tem cordas que precisam ser cortadas. Existem perdões que precisam ser liberados. Existem pessoas que você precisa abrir o coração e falar: pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, vó, eu te perdoo. A pessoa que te feriu, que pisou no seu calo, eu te perdoo, eu te libero. Eu sinto que para você viver algo novo, é necessário entender que você tem que crescer. E a palavra de hoje é como os apóstolos falaram: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Que eu cresça. Que a minha fé cresça ao ponto de conseguir chegar a esse nível de perdoar 7 vezes por dia. Se essa pessoa se arrependeu, eu vou perdoar ela 7 vezes por dia. É a capacidade de você perdoar. É a capacidade de você viver livre. Um homem e uma mulher amarrado no seu emocional jamais flui na sua vida. Sabe por quê? Tudo te ofende, tudo dói, tudo é pessoal. Tem coisas que é assim. Uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, ela não pode ouvir não, porque ela acha que é pessoal. Uma pessoa machucada, ela não consegue ser corrigida, porque aquilo é uma ofensa. Uma pessoa machucada, sabe, qualquer coisa parece que é motivo contra ela. Não, isso aqui é pessoal. Às vezes não tem nada a ver, às vezes é um problema. Então você entende que hoje precisa mudar algo em ti. O seu coração precisa ser tocado por essa presença. Que você possa ser sincero nesse momento agora de oração. Sabe, eu quero te aconselhar a algo. Que você não ligue muito para a pessoa que está do seu lado, à esquerda, à direita ou à frente. Mas que você rasgue seu coração mesmo para Deus. Com sinceridade fala: Senhor, aumenta a minha fé. Porque eu quero hoje cortar cordas. Eu quero romper com o passado. Eu quero avançar, sem poder olhar para trás, e sempre o meu coração está partido, magoado, rachado. Chegou a hora de você avançar. Chegou a hora de você crescer. O primeiro upgrade que vai ser dado na sua vida hoje é na sua emoção.